Seja bem-vindo a mais uma inspiradora lição da Escola Dominical. Agradecemos sua presença e incentivamos você a interagir conosco, curtindo e compartilhando seus comentários sobre o tema central da nossa aula de hoje. Agora, direcionemos nossa atenção para a riqueza de conhecimento que será compartilhada em nossa lição. Vamos estudar a lição 6. O tema de hoje é este aqui: a desconstrução da masculinidade bíblica. Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, versículo 15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Leitura bíblica em classe, Livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Eu passo a ler. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato, e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então, Boaz disse aos anciãos, e a todo o povo: Sois, hoje, testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado, dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas, o Senhor faça, a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel, e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e Ate, já valorosamente em Efrata e Fazite, nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos, do papel do homem, são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada, e o modelo bíblico de homem, desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização, e o exemplo de masculinidade bíblica, que Deus requer do homem cristão. Ponto 1. A masculinidade bíblica. Subponto 1. A criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. A Escritura registra que ele criou o ser humano, e o definiu pelo sexo. Macho e fêmea, homem e mulher, conforme Gênesis 1, versículo 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal, e ao desempenho dos papéis, divinamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves, e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Subponto 2. Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna, de acordo com Efésios 5, do versículo 28 ao 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade, de acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Subponto 3. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança, conforme o livro de Gênesis 1, versículo 26, e o capítulo 3, versículo 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem,
e o homem é a cabeça da mulher, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, Efésios 5, versículo 29. Uma vez que Cristo se entregou, pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício, pela mulher. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Explicando o tópico 1. 1. Criados à imagem e semelhança de Deus. Desde o princípio, Deus criou o ser humano como homem e mulher, com distinção de gênero, mas ambos à sua imagem e semelhança. Essa diferenciação de gênero não representa inferioridade nem superioridade entre os sexos, mas sim uma complementaridade, divinamente projetada, para a união conjugal e o desempenho dos papéis familiares. O homem, como parte dessa criação, possui a responsabilidade de refletir as virtudes de Deus em sua vida, incluindo amor, cuidado, retidão e liderança justa. A masculinidade bíblica não deve ser confundida com machismo, pois a Bíblia ensina claramente que homens e mulheres são igualmente valorizados e devem se tratar com dignidade e respeito. 2. Provisão e proteção. Na história da criação, Deus deu ao homem duas tarefas essenciais, ou seja, cultivar e guardar. Essas tarefas resumem o mandado divino para o comportamento masculino, destacando as funções de provedor e protetor, que são intrínsecas à natureza do homem. A masculinidade bíblica envolve assumir a responsabilidade de prover para a família, cuidando das necessidades materiais e espirituais. Esse papel de provedor não deve ser encarado como uma imposição ou dominação, mas sim como uma expressão de amor e cuidado pela família. Assim como Cristo se entregou pela Igreja, o homem deve demonstrar sacrifício e dedicação ao bem-estar da esposa e dos filhos. Além disso, a masculinidade bíblica também inclui a proteção da família, defendendo-a dos desafios e perigos que possam surgir. Essa proteção envolve ser um exemplo de fortaleza, sabedoria e coragem, orientando a família em direção ao caminho da retidão e buscando a preservação do lar, como um espaço de amor e segurança. 3. Liderança com amor e respeito. Deus designou o homem como líder da família, mas essa liderança não deve ser exercida de forma autoritária ou opressora. A Bíblia compara essa liderança à relação entre Cristo e a Igreja, em que Cristo se entregou por ela, demonstrando amor incondicional. A liderança masculina bíblica requer que o homem seja um servo-líder, ou seja, um líder que coloca as necessidades da família em primeiro lugar e busca o bem-estar e o florescimento de cada membro do lar. Essa liderança deve ser pautada na sabedoria, amor, respeito e gentileza, buscando sempre o conselho e a orientação de Deus. Agora vamos para o próximo tópico da lição. Ponto 2. A erosão da masculinidade. Ponto 1. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Ponto 2. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho.
Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Sub-ponto 3. Crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Explicando o tópico 2. A masculinidade tem sido objeto de debate e transformação na sociedade pós-moderna. Mudanças culturais, conceitos de gênero e outras influências têm impactado a forma como os homens percebem e vivenciam sua identidade masculina. 1. A apologia à homossexualidade e suas implicações. A proliferação da ideologia de gênero tem trazido debates acalorados sobre a diversidade sexual. Essa ideologia busca legitimar a homossexualidade, afirmando que o ser humano nasce sexualmente neutro, o que vai de encontro ao conceito bíblico de criação binária, masculino e feminino. Essa perspectiva relativiza a anatomia do corpo, dissociando a identidade de gênero e a orientação sexual das características biológicas. 2. A negligência da responsabilidade masculina e seus impactos. Em uma sociedade que relativiza a masculinidade, o modelo bíblico de responsabilidade masculina pode ser desprezado. A identidade masculina, historicamente associada à virilidade e à capacidade de prover e proteger a família, muitas vezes é substituída por comportamentos vacilantes e inconsequentes. Alguns homens se afastam de sua responsabilidade de sustentar suas casas, seja pela aversão ao trabalho ou por outros fatores. A negligência da responsabilidade masculina pode resultar em desajustes familiares, divórcios e problemas sociais. O papel crucial do homem, como provedor e protetor, é fundamental para a estabilidade e bem-estar da família. É preciso resgatar a compreensão da masculinidade como uma responsabilidade honrosa e significativa e promover um senso de comprometimento com os deveres familiares. 3. A crise de liderança e a busca por homens comprometidos. A erosão da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança eficaz. Uma sociedade sem líderes responsáveis enfrenta desafios de corrupção, injustiça e violência. O exemplo do profeta Ezequiel mostra como a falta de liderança resultou em juízo para a nação de Israel. Diante disso, é essencial que homens comprometidos com a responsabilidade assumam uma postura de liderança positiva. Inspirados no modelo bíblico, eles podem contribuir para a transformação da sociedade atual. O papel da liderança masculina não é o de dominar, mas sim o de servir e proteger, buscando o bem-estar da família e da comunidade. Agora vamos para o próximo tópico da lição. Ponto 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Sub-ponto 1. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou, e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada, pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Sub-ponto 2. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda, e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth.
O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Rute por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Explicando o tópico 3. Na história bíblica, Boaz emerge como um exemplo proeminente de masculinidade equilibrada. Portanto, destacamos algumas lições sobre Boaz. 1. Modelo de generosidade. A história de Boaz começa com sua generosidade em relação a Rute, a moabita viúva que veio com Noemi, sua sogra, para a terra de Judá em busca de sustento. Ao tomar conhecimento da atitude altruísta de Rute em acompanhar a sogra, Boaz a tratou com ternura e compaixão. Ele protegeu Rute para que não fosse molestada no campo e ordenou que seus servos favorecessem sua colheita. Essa generosidade de Boaz, entretanto, não se limitou apenas a ações benevolentes. Ele mostrou-se disposto a ir além e assumir a responsabilidade, por Rute e sua situação complicada, mesmo quando a lei exigia que um parente mais próximo resgatasse a viúva. A atitude de Boaz ilustra que a masculinidade bíblica não se baseia em dominação, mas em tratar as pessoas com dignidade e compaixão, reconhecendo a importância de proteger e prover para aqueles que precisam de ajuda. 2. Modelo de responsabilidade. A responsabilidade de Boaz vai além da mera generosidade. Ao tomar conhecimento do direito de um parente mais próximo, para resgatar Rute, Boaz não hesitou em agir com responsabilidade, liderança e honra. Ele levou o caso aos anciãos da cidade, explicando a situação e propondo uma solução, para a questão da herança de Elimeleque, e o resgate de Rute. Boaz exibiu a verdadeira essência da masculinidade bíblica, ao assumir a responsabilidade como provedor e protetor da família de Noemi e Rute. Ao casar-se com Rute e tomar posse das terras da família, ele tornou-se o sustentáculo dessa família desamparada. Sua liderança e senso de responsabilidade resultaram em consequências significativas para a história, pois o casal gerou Obed, avô do rei Davi, cuja linhagem culminou com o nascimento de Jesus Cristo. 3. Modelo de liderança exemplar. Boaz demonstrou uma liderança exemplar ao conduzir o processo de resgate e casamento com Rute. Sua atitude não foi movida por egoísmo ou interesse próprio, mas por um compromisso com o bem-estar daquelas duas mulheres desamparadas. Ele soube unir coragem, compaixão e sabedoria, para resolver os problemas que enfrentaram. A liderança de Boaz reflete o papel crucial que os homens têm, como líderes em suas famílias e comunidades. A masculinidade bíblica não se trata de opressão ou autoritarismo, mas de liderar com amor, cuidado e integridade. Boaz personifica essa liderança exemplar, sendo um modelo a ser seguido por homens que desejam assumir seus papéis como maridos, pais e líderes responsáveis. Conclusão. Deus criou o ser humano, com dois gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem.